Vamos para a correção da revisão de matemática, GR8, do dia 21 de setembro. Vamos lá. Exercício 1 da revisão. Se x menos 1 fatorial vezes x fatorial sobre x fatorial vezes x menos 3 fatorial é igual a 12, então o valor do x é... Então, x vale... Vamos lá. Aqui eu copiei a equação fatorial que ele nos deu. E aí, de cara, eu percebo que eu tenho x fatorial multiplicando o numerador, x fatorial multiplicando no denominador. Posso simplificar. Ao simplificar, sobra x menos 1 fatorial sobre x menos 3 fatorial. É igual a 12. Já fizemos vários exercícios que eu dizia para você assim: se você tem uma fração com fatoriais, procure simplificar. E na hora de simplificar, você pega o maior e decresce até combinar com o menor. Qual é o maior? X menos 1 fatorial ou o maior é x menos 3 fatorial? Faça de conta que x é o seu salário. X sendo o seu salário, aqui você perdeu R$1, x menos 1. E aqui você já perdeu R$3, x menos 3. Logo, o maior é x menos 1. Perdeu apenas R$1. Então, você pega o maior fatorial e decresça até combinar com o menor. Então, vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Eu tenho x menos 1 fatorial, vou repetir. E aí eu decresço, perde R$1. Você tem seu salário menos 1 e perde R$1 agora, vai ficar o seu salário x menos 2. Ainda não combinou com o denominador, o valor de baixo. Então continua decrescendo. Seu salário menos 2 perde R$1 agora, seu salário menos 3. Combinou, parou. Fatorial nele, coloca o sinalzinho de fatorial e repita aqui, ó, o denominador, x menos 3 fatorial. Sobrou pouco espaço para escrever, que é igual a 12. Vê se eu escrevo aqui pequenininho, o 12. E aí, perceba que dá para simplificar o x menos 3 fatorial com x menos 3 fatorial. Sobra x menos 1, que multiplica x menos 2. É igual a 12. A única coisa que eu vou fazer é multiplicar o chuveirinho, a distributiva. Faça. Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. Agora eu vou multiplicar o segundo vezes o segundo vezes o segundo. Teremos menos 1 vezes x dá menos x, e menos 1 vezes menos 2 dará mais 2. É igual a 12. Esse 12 que está no segundo membro, eu vou passá-lo para o primeiro membro logo e ele vem negativo, tá? Menos 12. Como eu passei para o primeiro membro, o segundo membro não sobra nada, é zero. Então, nós temos x ao quadrado. Pegue os semelhantes aqui, menos 2x menos 1x dá menos 3x. E aqui é 2 menos 12 dá menos 10, igual a zero. Montei uma equação do segundo grau. Vamos resolver a equação do segundo grau, delta e Bhaskara. Então, aplique delta, é b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 10. Apenas aplicando a fórmula de delta, temos menos 3 ao quadrado dará 9,
Menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. O delta deu 49. O professor lá do primeiro ano dizia que sempre que o delta é positivo, nós encontramos duas soluções diferentes, duas raízes reais diferentes. Vamos ver, né? Fórmula de Bhaskara é menos b. Veja que o valor de b é menos 3. Quem acompanha o x é b. Devido ao menos da fórmula de Bhaskara, dará mais 3. Então, menos b, mais ou menos, raiz de delta, raiz de 49, sobre 2 vezes a. O valor de a é quem acompanha o x ao quadrado, é 1. Então, x é igual a 3, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2 vezes 1, 2. O x' dará 3 mais 7, 10, dividido por 2, 5. Essa é uma solução. Vamos ver o x duas linhas. Trabalho com sinalzinho negativo, 3 menos 7. 3 menos 7 menos 4, divida por 2 menos 2. O problema é que esse menos 2 ele não pode ser solução, porque nós não trabalhamos com fatorial de números negativos. Eu não posso ter menos 2 fatorial, porque o fatorial é o fatorial de um número natural, por exemplo, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu decresço até o valor 1. 3 fatorial é 3, 2, 1. Então, não existe fatorial de número negativo, estamos trabalhando com fatorial de número natural. Então, a solução vai ser apenas o 5. O menos 2 não convém como solução. Se você quiser tirar uma prova, você volta lá para a perguntinha, ó, x menos 1 vai ficar 5 menos 1, 4 fatorial. Eu achei o x valendo 5, então 5 fatorial, sobre o x vale 5, então 5 fatorial, e aqui está escrito x menos 3, é 5 menos 3, é 2 fatorial. Ó, eu posso cortar 5 fatorial com 5 fatorial, sobraria 4 fatorial sobre 2 fatorial. Será que daria a resposta 12 mesmo? Que eu tanto quero? 4 fatorial é 4, 3, 2. Combinou com o de baixo, fatorial nele, corta os iguais. 4 vezes 3, 12. Deu em cima a resposta 12, como ele disse na questão que daria. Então, para que eu tenha a igualdade 12, chegar ao 12, o x realmente tem que valer 5. Solução, apenas o 5. Vamos para a questão 2 da revisão, para o simulado. A questão número 2 diz assim: para concorrer à eleição a presidente, a vice-presidente e secretário de uma empresa, há 5 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de presidente, o segundo mais votado, o cargo de vice-presidente, e o terceiro mais votado, o secretário. Quantas são as possibilidades de ocupação desses cargos na empresa? Vocês já perceberam que na hora que eu vou estudar análise combinatória, o que eu mais faço são tracinhos, né? Ajuda bastante o raciocínio. Então, nós temos presidente, o cargo de vice-presidente e o cargo de secretário. Prontinho. Quantas pessoas são candidatas às vagas? Está escrito no exercício, logo na segunda linha, que há 5 candidatos. Então, são 5 pessoas disputando a presidência. Se o João foi eleito o presidente, vou colocar aqui o João,
foi eleito presidente, 4 pessoas sobrarão para disputar a vice-presidência. 4 possibilidades de pessoas. Se a Maria foi eleita vice, sobrarão 3 pessoas disputando a vaga de secretária. Então, nós temos presidente e vice-presidente e secretário. Vamos eleger 3 cargos: presidente e vice e secretário. Esse I, vocês sabem do princípio fundamental da contagem, que é multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. São 60 maneiras diferentes de compor os cargos de presidente, vice-secretário, a partir de 5 candidatos. A partir de 5 candidatos. Mas espera aí, eu poderia resolver esse exercício diferente? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver. João para presidente. Ah, não, eu vou colocar a Maria como vice. E aí eu vou colocar o Carlos como secretário. E aí vocês falam assim para mim, realmente, esses são os melhores candidatos para assumir os cargos. Só que chega alguém da segunda série e fala assim para mim, você quer saber? São essas 3 pessoas, você está certinho, só que eu iria modificar o cargo de cada um deles. Vamos inverter isso aí, para ver como é que vai ficar? Colocaria a Maria. Você fala assim para mim, do segundo ano, você fala, a Maria é a melhor para ser presidente da empresa. Deixa o Carlos para ser vice, Carlos, e coloca o João, não como presidente, mas coloque o João como secretário. Aí eu te pergunto, se eu inverter a ordem, nós teremos um resultado igual ou diferente? Completamente diferente, né? Porque são as mesmas pessoas, embora sejam as mesmas pessoas, elas estarão ocupando cargos diferentes. Elas provavelmente vão assumir responsabilidades diferentes e vão até ganhar na empresa de forma diferente. Lógico, não é? Então, ao inverter a ordem, o resultado da minha eleição é diferente. Então, você pode aplicar arranjo simples. Lembrando, ao inverter a ordem, o resultado é diferente. E eu percebo que as possibilidades decrescem. Ao inverter a ordem e eu percebo que as possibilidades decrescem, então você pode aplicar também arranjo simples. Quando é que eu posso escolher entre princípio fundamental e arranjo? Quando eu percebo que, ao inverter a ordem, o resultado é diferente e, lá no princípio fundamental da contagem, as possibilidades decrescem. E aí você pode resolver o exercício ou pelo princípio fundamental da contagem ou por arranjo. Ao inverter a ordem, o resultado é diferente e as possibilidades decrescem. Posso jogar arranjo também. São 5 candidatos ao todo, dos quais nós vamos pegar 3 para assumir cargos. A fórmula de arranjo, eu lembro, é o primeiro sobre o primeiro menos o segundo, todos fatoriais. 5 fatorial sobre 2 fatorial decresce. 5 cai para 4, cai para 3, cai para 2. Combinou, parou, fatorial nele. Corta os iguais. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Dá o mesmo resultado, tanto pelo princípio fundamental da contagem ou por arranjo. Você já vem estudando, você sabe disso, né? É mais uma revisão mesmo.